Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma aula Sermão do Monte, um ensino desafiador. Eu quero convidar você a mergulhar profundamente nesse estudo que é muito bom, que é muito interessante. Todas as lições são muito boas, eu tenho aprendido muito com essas lições. Acho, na minha opinião, essa é uma das melhores revistas que eu já tive contato em relação na EBD. Muito boa revista, muito bem escolhida. Eu quero convidar você a participar da lição 8, que também é muito interessante, e é uma lição, assim como todas as lições anteriores, é uma lição que é muito presente no nosso dia a dia, no nosso meio. A palavra de honra do cristão. Você é um cristão, nós somos cristãos de palavra. Nós temos honra em nossa palavra. Aquilo que nós falamos, de fato, expressa uma credibilidade, expressa verdade. E é sobre isso que nós vamos estudar na lição 8. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto base, que é Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao versículo 37. Pause o vídeo, se você quiser, e aí você abra lá na Bíblia, no livro de Mateus. Eu vou dar continuidade aqui. Tá? Mateus 5, 33, 37. O texto diz assim: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que me chamou a atenção no texto, né, a palavra perjurarás, não perjurarás. O que significa não perjurarás? No grego, perjurar significa epiorqueu. Epiorqueu é falar falsamente. É uma pessoa que fala de forma falsa. Ela não expressa credibilidade, ela não expressa verdade em suas palavras. Fui no dicionário, lá no dicionário, eu abri aqui dicionário.org, ele vai dizer assim: perjúria, ato ou efeito de perjurar, juramento falso, epiorqueu, quebra de juramento, renúncia solene à crença, sentimento ou doutrina, falso testemunho. Então, perjurar, vamos ficar com duas dessas observações: falso juramento ou quebra de juramento e falso testemunho. Então, o que Jesus quer nos dizer quando ele está no Sermão do Monte e ele vai falar sobre esse assunto? Não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento. Mais à frente, a gente vai entender um pouco sobre isso, o que Jesus quer nos ensinar, o que Jesus quer nos passar, até porque todo o Sermão do Monte que nós estudamos até aqui, nós vemos que Jesus ele quer tratar o caráter do cristão, o caráter do homem. Então Jesus ele quer moldar o nosso caráter, e a palavra faz parte do nosso caráter, né? Então, se nós temos que ser pessoas de honra, não somente na prática, porque faz parte, mas também na palavra, naquilo que nós falamos. Eu quero convidar você a mergulhar nesse texto e a estudar um pouco sobre isso. Pesquisei também na nossa legislação, no artigo 342, 342 do Código Penal, o crime de perjúria, ele pode ser, a pessoa que comete crime de perjúria,
ela pode levar de 1 a 3 anos de cadeia, além de pagar multa. Então, perjúria é crime. Falso testemunho é crime. Eu lembro, há muitos anos atrás, há muitos anos eu tinha, não tantos anos assim, né? Eu tinha 21, 22 anos e foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu fui preposto de uma ação trabalhista no centro da cidade, né? Ali, acho que é no Lavradio, né? E chegando lá, eu cheguei primeiro do que o advogado da empresa, e aí o advogado da outra parte, da menina que estava acionando a empresa na justiça, ele veio até mim e perguntou: você é o preposto da empresa? É a primeira vez. Aí eu falei: sim, sou preposto. Aí se apresentou: não, sou advogado da menina e tal. Aí ele falou assim pra mim, botando medo, né? Ele falou assim: ó, eu posso mentir, tá? Eu sou advogado, então eu posso mentir. Mas você é preposto, você não pode mentir. Se você mentir e o juiz perceber, ou eu perceber, você sai preso. Claro que ele colocou um terror em mim, né? Mas eu fiquei assim: caraca, um dia que eu fui me meter. Mas no tribunal da vida, no jogo da vida, é exatamente isso. Nós cristãos, nós não podemos mentir. O advogado disse: eu posso mentir. É como se colocássemos no mundo, na realidade, né? O mundo pode mentir. As pessoas que estão no mundo, que têm já o caráter do mundo, elas mentem. Mas nós que temos o caráter de Cristo, nós que temos a imagem e semelhança de Cristo, nós que somos seguidores de Cristo, nós não podemos mentir. Nós temos que ter honra em nossas palavras, nós temos que falar a verdade. Então, esse texto, quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio na minha mente foi esse caso da ação à justiça. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. E quando o advogado da empresa chegou, ele falou assim: ó, tá aqui o que você vai falar. Aí eu falei assim: doutor, olha, eu não vou mentir não. Eu não vou mentir não, eu vou falar a verdade. O que o senhor me perguntar, eu vou falar. Até porque eu não sei de muita coisa, mas eu não vou mentir não. E, né, correu a audiência e foi tudo. E não fui preso. Mas é exatamente a nossa vida no dia de hoje. A gente não pode mentir. O mundo pode mentir. O mundo pode enganar porque o mundo jaz no maligno. Mas nós não. Nós estamos na luz. E se nós estamos na luz, nós temos que andar como Jesus andou, como ele andou. Então é muito importante, irmãos, em nossas palavras, em nossos votos, em nossas promessas, termos o caráter de Cristo em nós. Falarmos a verdade, usarmos da verdade como arma contra a mentira que o mundo prega. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Vamos ver isso um pouco mais à frente, não vou dar spoiler não. Bom, o alvo da lição de hoje. O aluno será capaz, eu e você nós seremos capazes de entender que o cristão deve ter uma palavra tão firme e confiável que venha fazer a diferença numa sociedade, veja bem, fazer a diferença numa sociedade onde as pessoas não confiam no que as outras dizem ou fazem. Vamos entender na lição de hoje que nós devemos ser confiáveis, passar a credibilidade em nossas palavras, deve haver a verdade, para que possamos fazer a diferença numa sociedade onde impera a inverdade, onde as pessoas não confiam mais na palavra da outra pessoa. Então, a gente vive um descrédito moral muito grande, pelo menos na minha percepção. Eu vejo que os valores da sociedade, eles já eram invertidos, mas cada vez mais eles vão se invertendo. Então, a gente não precisa ir muito tempo atrás. No tempo dos nossos pais, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, você ia num botequim, você ia no armazém, hoje é mercado, mas você ia no armazém, você ia no botequim,
E teu pai falava assim, ó, vai lá no botequim lá, no armazém lá e compra 1 quilo de feijão. Porque naquela época você comprava, tinha lá feijão, arroz. Ou então vai lá e compra um refrigerante Simba ou Baré. Quem é da antiga vai saber, né? Refrigerante Simba, Baré Cola. Vai lá e compra lá pra gente almoçar. Você ia, fala assim, ó, meu pai pediu para buscar aqui, para pegar aqui 1 quilo de feijão e um refrigerante Simba. E aí você pegava e anotava um caderninho e havia um crédito lá. Levava para casa e no final do mês, meu pai, ou seu pai, o seu avô, ia lá e acertava. Ou de 15 em 15 dias ia lá e acertava. Então era uma credibilidade, o nome valia muito naquela época. A pessoa ela prezava pelo seu nome. Se você fazia um voto, se você fazia tinha um compromisso de pegar uma mercadoria e de pagar, você pagava. Se você não pagasse, o nome sujo na praça não era SPC, era o nome sujo na comunidade, era o nome sujo no comércio, era o nome sujo na rua. Era algo terrível para as pessoas daquela época. E hoje em dia, você pegar algo e não pagar, se torna até normal. Não para nós, mas para a sociedade, se torna algo normal, algo natural. Você não cumprir com um compromisso seu. E o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensina em relação a isso? Olha, a palavra de vocês é sim, sim, não, não. Se você não pode pagar, não compre. Não compre. Então, o livro de Tiago, ele é bem interessante, porque Tiago ele vai ter a mesma aplicabilidade, o mesmo ensinamento de Jesus. Até porque o texto, a epístola de Tiago, ela vai tratar as características de uma fé genuína. Então você vê ali condutas morais que Jesus tratou e Tiago também vai tratar. A questão da língua, né? Da atitude com o próximo, com o outro. Então, no capítulo 5, versículo 12, Tiago, ele utiliza dos mesmos ensinamentos de Jesus. Até porque, como eu falei anteriormente, Jesus no Sermão do Monte, o primeiro alvo que a gente vê no texto e entende ali naquele cenário montado, Jesus são os discípulos. São os discípulos que estão mais próximos de Jesus, são os discípulos que vão estar encarregados de levar aquele ensinamento à frente, vão se tornar apóstolos depois, né? Tiago não está ali. No livro de João, capítulo 7, versículo 5, a gente vai ver ali que a família de Jesus não acredita nele, os irmãos de Jesus não acreditam nele. Tiago só vai crer em Jesus lá em... Paulo vai abordar isso em 1 Coríntios 15, 7, quando ele vai dizer que Jesus tem um encontro com ele. Quando Tiago vê Jesus ressurreto, que ele crê em Jesus. Mas esse não é o tópico da lição, né? Então Tiago vai escrever sua epístola tratando as questões morais. Uma fé genuína que todos nós temos que demonstrar. E é o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Então, lá no capítulo 5, versículo 12 de Tiago, convido você a abrir, Tiago vai dizer assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Que a nossa palavra seja sim ou não. Se você não pode cumprir com os seus votos, se você não pode cumprir com a sua promessa, se você não pode cumprir com aquilo que você pensa em fazer, em realizar, não prometa. Não prometa. É algo muito comum hoje a frase, eu juro por Deus. Ah, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Ou então é muito comum em nossas orações nós fazemos promessas a Deus que nós não vamos cumprir. Tem muitas pessoas que buscam a Deus em prol de uma bênção, em prol de um livramento, em prol de algo que não é errado, mas que fazem promessas a Deus: ah, Senhor, me dá um emprego, porque hoje a gente vive numa questão
social muito ruim, né? Um emprego, o coronavírus, nós já víamos uma situação financeira muito ruim e agora com o coronavírus piorou mais ainda, então são milhares de pessoas desempregadas e aqui no Rio de Janeiro também, pessoas, pais, mães, filhos, pessoas que precisam trabalhar estão desempregados, então é muito comum a gente fazer esse voto a Deus, ou pessoas que querem, por exemplo, um jovem que quer passar uma faculdade, fazer o Enem, Senhor, eu estudo, eu estou me empenhando, eu estou trabalhando, eu preciso passar, e o cara vai lá, é fiel, aí o cara passa, aí o cara consegue um emprego, aí o cara passa num concurso público, aí o cara abre um negócio, e esse negócio começa a prosperar, aí aquela promessa que ele fez de terminar um tempo para Deus, de se envolver mais com a obra de Deus, já não é mais tão latente, já não é mais tão fiel, porque ele tem pouco tempo, agora ele tem que desprender o seu tempo para o seu negócio, agora ele tem que desprender o seu tempo para a faculdade, que toma muito tempo dele, né? Tem que desprender o tempo para outras coisas e vai negligenciando as promessas que ele havia feito para Deus. Claro que Deus ninguém engana, a gente se engana, mas não faça a promessa que você não pode cumprir. Outro tipo de promessa também muito característico nosso é fazer promessa para um membro da família, um voto com um membro da família. Por exemplo, eu tenho o Levi, que tem 8 anos de idade, chegasse para o Levi, vamos no Brisolão sábado. Terça-feira eu falo para ele, sábado que vem a gente vai no Brisolão, passar uma tarde no Brisolão. Levar a bicicleta, levar a bola, brincar no Brisolão, levar seus colegas. Eu fiz um voto com ele. Eu fiz uma promessa a ele. E chega no sábado, surge uma outra coisa, e aí que não é tão urgente assim, e eu falo, filho, não vou poder ir porque papai tem que fazer uma outra coisa. Tem que ir para um outro lugar, um outro compromisso. Eu quebro o voto que eu fiz com ele. Pode parecer pouca coisa, né? Uma criança, mas são tijolinhos de confiança que vão sendo, de desconfiança melhor, que vão sendo construídos, e mais à frente esses tijolinhos se tornam um muro entre eu e o meu filho, ou os meus filhos, que eu tenho 2, ou entre eu e a minha esposa. Então, ao invés de tijolinhos de desconfiança, o que nós temos que construir são tijolos de confiança. São um muro onde há uma porta, onde eu posso ir para o outro lado, onde ele pode ir para o meu lado. Então, nós temos que construir, sim, muros que venham nos cercar, venham nos blindar, venham nos proteger. E esse muro só pode ser construído com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra, com a verdade da fé genuína, que eu falei anteriormente, que Tiago vai tratar isso, a fé genuína que habita em nós, não uma fé falsa, não uma fé fingida, mas uma fé genuína que tem que se desenvolver em todos nós, para que eu e você venhamos ser reconhecidos por Deus como cristão. Porque ser reconhecido pelo mundo como cristão, legal, mas para mim a principal reconhecimento é com o meu Cristo. É Cristo me enxergar como um cristão. É Cristo me ver como um seguidor dele. Mas para que isso possa acontecer, para que possa acontecer o relacionamento vertical entre eu e Deus, esse relacionamento vertical, ele é importante, mas o relacionamento horizontal também entre eu e meu próximo. E aí vem a moral, e aí vem a ética, e aí vem o meu comportamento, a minha atitude em relação a mim, em relação ao meu próximo, aqueles que estão ao meu redor. Então, por isso que Jesus e Tiago vão tratar essa questão da verdade. Olha, ao invés de você fazer a promessa, por que você não fala a verdade? Não usa a verdade. Desde que as pessoas vejam em você a verdade, porque elas enxergando em você a verdade, você vai ter credibilidade e não vai precisar ficar, não, eu prometo, não, eu juro, não, olha,
O céu é minha testemunha. Então não jure nem pelo céu, nem pela terra, sejam a palavra de vocês, sim, sim e não, não, numa sociedade onde o talvez, onde a mentira, onde as meias verdades estão imperando cada vez mais. Que a gente possa entender, que esse possa ser o alvo da nossa lição e ser capaz de entender que nós viemos aqui, nós estamos nesse mundo para fazer a diferença na sociedade. Introdução. A Bíblia não questiona a prática de juramentos, mas a irresponsabilidade dos perjúrios e o tomar o nome de Deus em vão. Então a Bíblia ela não vai questionar, ela não vai proibir, principalmente no Antigo Testamento, a prática do juramento, mas ela vai condenar a irresponsabilidade do perjúrio, a quebra de juramento. A quebra de juramento ela é um ato irresponsável. E não só quebrar o juramento, mas como também tomar o nome de Deus em vão. No Antigo Testamento era muito comum, nos juramentos, o fone está caindo direto, nos juramentos, colocar Deus no meio do juramento, como testemunha. Já vem mais à frente sobre isso, né? Então, Salomão vai tratar isso. No capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quando fizer um voto, quando prometer algo a alguém, cumpra sem demora. Pois quando nós não cumprimos os nossos compromissos, quando nós não honramos os nossos compromissos, nós desagradamos a Deus e também desagradamos o próximo, aquele qual foi prometido algo. Então, cumpra sem demora. Cumpra o seu voto. Se não conseguir cumprir, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É melhor não fazer voto do que fazer um voto, fazer uma promessa e cair em descrédito. Então, querido, se você não pode cumprir com responsabilidade, não seja um irresponsável. Não prometa algo que você não pode cumprir. Então, prosseguimento. O cristão deve pedir a Deus sabedoria para guardar nossas palavras. Nós devemos pedir a Deus sabedoria para Deus, para que o Espírito Santo conduza as nossas palavras, para que possamos falar palavras que venham edificar, para que possamos falar palavras com sabedoria, não usar primeiro a boca, ligar a língua e depois o cérebro, porque depois que a gente fala, aí já era. No livro de Salmos, salmista Davi, no livro de Salmos 141, versículo 3, Davi vai dizer o seguinte: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Senhor, me dá sabedoria, guarda as minhas palavras, guarda a minha boca, guarda a minha língua. Tiago vai abordar isso, né? Ele vai falar sobre o poder inflamador da língua. O que a língua pode fazer, um órgão tão pequeno e pode inflamar, pode colocar fogo em todo um campo. Um órgão tão pequeno vai fazer essa comparação, né? Um órgão tão pequeno como um leme de um navio, que é gigante, que é grande, mas o leme é bem menor, bem pequeno. Então, o que ele pede é sabedoria, que Deus possa guardar a sabedoria, possa lhe dar sabedoria em suas palavras. E o que nós temos que fazer hoje é exatamente isso. Exatamente seguir o pedido do salmista. Senhor, coloca na minha boca, guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Senhor, guarda o meu coração, guarda o meu pensamento. Guarda, Senhor, as minhas palavras, para que eu possa utilizar palavras sábias. Então, dentro do contexto do que Jesus nos ensina, nossa palavra ser sim, sim, não, não, é exatamente o que o salmista pede: sabedoria em suas palavras, para que nós não venhamos a
prometer, a fazer votos no qual nós não estamos preparados para cumprir. Então, todo cristão ele deve pedir a Deus sabedoria em suas palavras. Você, nas suas orações, tem pedido sabedoria a Deus nas suas palavras? Tem pedido a Deus que coloque as suas palavras na sua boca, no seu coração? Tem pedido a Deus que conduza os seus pensamentos para que num momento talvez de ira, talvez no dia a dia, talvez num cenário tão caótico, tão estressante que vivemos hoje, todo mundo dentro de uma casa, às vezes um pega algo do outro, um pisa no pé do outro e acontece alguma coisa e você fala uma coisa que não deveria falar, usa de uma expressão que não deveria usar, fala algo que não deveria falar. Peça a Deus sabedoria em suas palavras, que até mesmo em todos os momentos de tranquilidade, de calma, mas também de conflito, Deus possa colocar na sua boca uma guarda. Deus possa guardar os teus lábios, guardar as suas palavras, para que você possa utilizar palavras que venham edificar vidas, que venham edificar pessoas, que venham engrandecer o nome do Senhor. E o voto é um deles, né? Possa guardar nossas palavras em relação a não fazer votos. Se fizer, cumpra. Os juramentos e os seus antigos. Nós vamos ver agora como é a questão do juramento do Antigo Testamento, como os personagens bíblicos, alguns personagens tratavam, ouviam o juramento, em 3 tópicos e 3 pontos bem interessantes em relação ao juramento no Antigo Testamento. O primeiro ponto é que os juramentos eles não foram ordenados, mas permitidos. O juramento ele responsabilizava quem se valia dele. Em Gênesis capítulo 24, versículo 2, versículo 3 ao versículo 9, a gente vai ver ali no texto que Abraão chama o seu servo, o servo da sua casa, para que o seu servo fosse até a sua parentela buscar uma mulher para seu filho Isaque. E a questão desse voto era que ele jamais deveria pegar uma mulher, buscar uma mulher entre os cananeus, mas sim da sua parentela. E qual era o critério desse voto? O primeiro critério é que no versículo 3 você vai ver lá que Abraão faz o servo votar perante o Senhor, perante Deus. Então esse já tem um voto, já é um peso para aquele voto. Ele vota perante o Senhor, do céu e da terra. Então, se ele votou, se ele concordou com esse voto, ele tinha que cumprir. Ele era obrigado a cumprir. E a segunda característica do voto, aí vai depender da região e da época, né? Isso pesa muito com a prática, a cultura da época. O servo de Abraão vai colocar o nome, a mão, na coxa de Abraão, com uma forma simbólica ali de comprometimento com o seu Senhor. Só que a nossa Bíblia, que ela é mais romantizada, que ela é uma forma mais prática, né, de nós entendermos de forma que talvez não venhamos a nos escandalizar, mas na tradução em hebraico, essa palavra coxa, ela está como Yarek. E Yarek significa lombo, mas também significa lugar de poder de procriação. Yarek. Que lugar de poder de procriação seria esse? Seria os testículos, né? A genitália de Abraão. O servo ele vai jurar perante o Senhor, e para jurar perante o seu senhor Abraão, ele vai colocar a mão nos testículos de Abraão para jurar, para chancelar, ratificar o peso dessa promessa. E aí ele vai, a gente vê a história, mas é na prática, né? É naquela época, naquele momento. Outro tipo de voto, de compromisso firmado, a gente vê em Ruth 4. Né? Boaz
ele vai até a cidade, na porta da cidade, lá ele chama os anciãos da cidade como testemunha, ele chama o remidor de Ruth, que seria, pela lei, seria o próximo a casar, se ele quisesse casar com Ruth, não Boaz. E aí ele faz um acordo com o remidor, que o texto não diz o nome dele, faz um acordo com o remidor, e aí todo testemunha, e para chancelar esse acordo, o que ele faz? Ele dá a sandália dele para o remidor, e o remidor dá a sandália dele para Boaz. Então, você vê, depende da região, era uma prática da época. Então, esses votos eles eram feitos assim. E outras formas de se chancelar um voto, a gente vai ver ao longo do Antigo Testamento. Mas o que importa aqui é que o juramento ele responsabilizava. Se o cara fizesse um voto, ele tinha que se valer daquele voto. Ele tinha a responsabilidade de cumprir com aquele voto. 2. Os juramentos muitas das vezes eram precipitados, e aí a gente cai na mesma questão que nós estudamos um pouquinho mais atrás, né? Do voto irresponsável. Eclesiastes 4 vai falar sobre isso, nós lemos ali, né? Se você não pode fazer o voto, não pode cumprir com o voto, não o faça. E é o que esse camarada fez. Esse camarada, Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 30 a 36, ele vai fazer um voto com Deus. Ele vai para uma batalha contra os filhos de Amon, os amonitas, e ali ele faz um voto com Deus, assim, ó, se eu vencer essa batalha, quando eu voltar para casa, o primeiro que sair para me recepcionar, eu vou sacrificar ao Senhor. Então, assim, a gente vê na Bíblia, o sacrifício humano não é algo muito comum. A gente vê mais sacrifícios de animais. Abraão leva o seu filho para sacrificar, mas Deus não permite, Isaac. Mas nesse caso, em Juízes 11, a gente vê que talvez não seria uma prática tão comum entre os judeus, mas na região talvez poderia ser, né? Na localidade, porque você tinha ali cidades, povos pagãos que praticavam sacrifício humano. Então você vê que poderia, no caso de Jefté, essa prática aí não ser tão incomum assim. Mas o que importa é que ele fez um voto inconsequente, ele fez um voto irresponsável. Ele colocou a vida, mesmo que não fosse da sua filha, mas ele colocou a vida de outra pessoa em risco, né? Poderia ser o seu servo, poderia ser uma outra pessoa, né? Então ele faz esse voto irresponsável, precipitado, e o interessante é que ele chega na cidade, chega em casa, a primeira a recepcionar é a sua filha, ele cai em pranto, ele cai em choro, ele cai em desespero, mas já foi feito. Então o que a gente aprende nesse texto é que quando nós fazemos votos irresponsáveis, quando nós fazemos votos que nós não poderemos cumpri-los, ou até mesmo quando nós dizemos algo que nós não temos a certeza de cumprir com aquilo que a gente disse, a gente está prejudicando a nós mesmos, como no caso de Jefté, mas também pode estar prejudicando o próximo, pode estar prejudicando terceiros, com as nossas escolhas, nossas atitudes, né? Nossos votos, nossos juramentos, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que Jesus fala, ó, seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. Jefté poderia chegar lá, Senhor, me ajuda, olha, Senhor, está difícil, mas pela tua força nós vamos. Ele poderia ter ido lá, venceria a batalha, voltava para sua casa, poderia fazer um outro voto, sacrificar um animal, né? Entregar, sei lá, ofertas ao Senhor, mas não. Ele bota um peso maior sobre esse voto, um peso precipitado, uma promessa precipitada e irresponsável, causou prejuízos ali a ele e a filha dele. Então, muito cuidado com os seus votos precipitados, tá? Até porque o texto também não diz assim muito claramente se ela foi sacrificada ou não. Diz que ela casou sem conhecer, que ela viveu sem conhecer homem, né?
Diz também que Jefté cumpriu o seu voto, mas se ele fez um outro voto eu não sei. O texto não é bem claro em relação a isso. Parece que ele sacrificou a filha, parece, mas aí já é uma outra história. Os juramentos exigem cumprimento. Baseado no primeiro tópico, né, de Gênesis 24, que Abraão vai fazer o seu servo prometer diante do Senhor, a gente vai ver aqui algumas frasezinhas que dão um peso maior nesse juramento. Então, eu juro pelo Senhor, 2 Samuel 19:7. Tão certo como vive Deus, 2 Samuel 2:27. Toma Deus por testemunha, 2 Coríntios 1:23. Então, são algumas frases que dão aí um poder maior ao juramento. Então, são esses três tópicos do Antigo Testamento que a gente vê na lição, né? Os juramentos não são ordenados, mas são permitidos, e esses juramentos eles responsabilizam quem se valida dele, quem faz e quem concorda. Os juramentos muitas vezes são precipitados, esse caso da precipitação do juramento, a irresponsabilidade e as consequências dessa precipitação, desse juramento, e o peso do juramento, né? E colocar o nome de Deus aí em volta de todos os juramentos. Dando continuidade no Antigo Testamento, o juramento, ele era uma forma de se combater a mentira, mas mesmo assim, em algumas circunstâncias, a mentira ela se infiltrava ali, ela entrava naquela prática, a prática do perjúrio, do falso testemunho, da quebra de voto, da quebra de promessa. Então, no Antigo Testamento a gente vê essas aplicações, né, da questão do combate à mentira. No próprio Decálogo, lá em Êxodo 20, nós vamos ver aí 2 mandamentos no qual Deus vai trabalhar nessa área. O segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão, é aquela questão que a gente viu mais à frente, né? Eu juro em nome do Senhor, que o Senhor seja testemunha. Então, assim, era algo muito sério. Para o judeu, é algo seríssimo usar o nome de Deus, né? E na verdade eles nem falam o nome de Yahvé, eles falam Adonai, Jeová, mas o nome de Yahvé, até mesmo em suas literaturas, você dificilmente vê ali uma literatura judaica, você vê ali o nome de Deus. Alguns sites que você pode entrar aí, por exemplo, que eu tenho pesquisado, sites judaicos, né, nas minhas pesquisas, eu vejo muito dus, D apócrifo S, D apócrifo S. Então, assim, eles não usam o nome de Deus em vão. Há até mesmo uma lenda, né, que quando a Septuaginta foi escrita, todas as vezes que havia o nome de Yahvé ali, o escriba ele lavava a mão e escrevia o nome de Yahvé. Então, toda vez, isso é uma história, não sabe se é verdade ou não, mas toda vez que você vê a importância do nome Deus, e nessa época aí, no Antigo Testamento, no Novo também, é um peso muito grande não usar o santo nome de Deus em vão. E nos dias de hoje, como falei, né, a gente jura por Deus, eu prometo diante de Deus, e usamos o nome do Senhor em vão. E o 8º mandamento, não levantar falsa testemunha, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Perjúria, não levantar falso testemunho e não usar o nome de Deus em vão. Você vê bem caracterizado nos 10 mandamentos. Deus vai trabalhar isso aí, essa questão moral do homem, a questão moral entre eles mesmos, né? Entre usar o nome de Deus em vão, não se fazer do nome de Deus à toa, e a questão do relacionamento, de não levantar falso testemunho, que é algo muito importante para aquela época e para os dias de hoje também, né? Isso não caducou, não, ainda vale para os dias de hoje.
E agora nós vamos para o Novo Testamento, os juramentos e Jesus. Nós vimos no Antigo Testamento, né, a questão dos juramentos, como eles eram tratados e como eles eram vistos. E agora a gente vai ver no Novo Testamento, voltando agora para Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33, nós vamos ver Jesus, as explicações, os ensinamentos de Jesus, o que ele quer dizer em relação a isso. De modo algum jureis. Por quê? Porque Jesus vai dizer de modo algum jureis. De modo algum, de jeito nenhum, de jeito maneira vocês façam um juramento. Qual o motivo de Jesus, no Sermão do Monte, de falar isso? A resposta está talvez aqui, a interpretação. Jesus ele combate a distorção farisaica. Que distorção farisaica era essa? A distorção farisaica ela era a banalização do juramento. Quando a gente vê no Antigo Testamento a importância do juramento, né? O camarada jura em nome de Deus, jura pelo céu e pela terra, coloca Deus como testemunha. No entendimento farisaico, essa lei ela é distorcida. Esse cumprimento ele é distorcido. O camarada ele poderia jurar pelo céu, ele poderia jurar pela terra, ele poderia jurar pela sua cabeça, pelo cabelo da sua cabeça, mas se ele não jurasse, não colocasse o nome de Deus em vão no juramento, aquela promessa, aquele voto que ele tinha feito poderia ser cumprido. Então, se ele vota pelos céus, se ele vota pelo, sei lá, pelo mar, pelo que for, e ele não colocar o nome de Deus no juramento, aquele voto poderia ser quebrado. A gente entende que no versículo 23, que eu vou ler aqui, mais acima, Jesus ele vai censurar os escribas e fariseus, os fariseus, por quê? Por flexibilizar a lei, por flexibilizar os costumes. Então, os prosélitos, que eram os gentios que eram convertidos ao judaísmo, eles tinham essa flexibilização. Olha, você pode até... Você fez um voto, mas você fez um voto, você colocou o nome de Deus, não coloquei, então talvez esse voto possa ser quebrado. E Jesus, no capítulo 5, ele vai dizer, olha, não jurem de modo nenhum, para que o quê? Para que não caia na banalização. Usem a verdade, tenham credibilidade na palavra de vocês. Sejam sim, sim e não, não. O que passa disso não provém de Deus, é procedência maligna. Então essa distorção que os fariseus vão causar na lei, até porque a lei mosaica, a lei dos judeus, ela aponta a Deus. A lei ela aponta para Deus. A lei ela leva o homem a Deus, né? O judeu a Deus. Então a lei é algo que é imexível. E eles estavam ali como legisladores, como articuladores, dando o chamado jeitinho. É o jeitinho brasileiro, né? Que a gente às vezes gosta de fazer, né? Então o jeitinho farisaico que eles estavam aplicando. Não sei se Jefté também aplicou esse tipo de jeitinho. Então lá em Mateus 23, 16 ao 22, Jesus vai dizer assim, chamado de 7 ais. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mais do que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. É o jeitinho, ó. Jurou pelo templo, beleza. Mas jurou pelo ouro do templo, opa, aí não pode voltar atrás. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar,
jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. E o que jurar pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ou seja, jurou, prometeu, não importa. Não importa. Porque toda promessa, ela é, como nós vimos lá na frente, toda promessa, ela é observada por Deus. Então, se há um voto, se há uma promessa, há um cumprimento. E até porque a grande maioria das promessas, Jesus vai utilizar aqui o templo e o altar, Deus está envolvido. Então, quem é o maior? É a oferta que está sobre o altar ou é o altar? E esses questionamentos eram colocados pelos fariseus. Não, ó, peraí. A oferta que está no altar. Não, só o ouro do templo. Se você jurou pelo templo, não tem importância, você pode quebrar, você pode até quebrar. Vamos analisar isso aí. E Jesus, ele vai bater nisso aí, negativo. Se você prometeu, seu hipócrita, cumpra. Se você falou, cumpra. Então, isso serve para nós também. Não tem um jeitinho, não tem a forma de se dar um jeito. Não tem. De modo nenhum jureis. De modo nenhum tente dar jeitinho. De modo nenhum tente enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Dando continuidade à aplicação, o juramento em Jesus, nós vemos que o alvo de Jesus, ao proibir o juramento, ele vai falar assim, não jureis, é exigir a veracidade total de toda e qualquer palavra do homem. Jesus está no Sermão do Monte, construindo aí, moldando nosso caráter cristão, e ele vai exigir de nós que nós tenhamos nossas palavras, sem que nós venhamos proferir sempre o que é a verdade, né? A nossa palavra tem que ter sempre a verdade, até porque Jesus, ele é o exemplo de tudo. Quando nós vemos o Jesus dos evangelhos, é o que nós conhecemos de Jesus, historicamente falando, né, nós vemos ali um homem que foi o exemplo, que é o exemplo da humanidade. Até mesmo aquele que não é cristão, até mesmo aquele que segue uma outra religião, ele vai ver Jesus como um grande homem, como um grande benfeitor, como um grande ser humano. Isso para aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor e Salvador. Então ele vê, no mínimo, Jesus como um grande homem, como um grande benfeitor, um grande ser humano. Mas nós vemos Jesus como um grande exemplo, exemplo de vida. Jesus, nas suas práticas, nas suas ações, Jesus ele nos ensina em todos os momentos. E aqui a gente vê 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e João 17, 17, o que realmente nós temos que tomar para nós. Devemos viver na verdade, tendo Jesus como exemplo de quem falou a verdade. Então nós devemos viver uma vida na verdade, né? Viver uma vida na verdade, tendo Jesus como parâmetro. Uma pessoa que viveu na verdade, que falou a verdade. Então Jesus é o nosso exemplo principal. 1 Pedro 2,21, Pedro vai falar assim, para que isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. Jesus não cometeu pecado, não saiu das palavras de Jesus nenhuma palavra de engano, ou seja, Jesus viveu a verdade. Até porque ele é a verdade e a vida. Jesus é. Livro de João, capítulo 17, versículo 17, João vai dizer assim, na oração de Jesus, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que nós aprendemos com isso? Que a verdade que Jesus expressou àquelas pessoas que estavam ali com ele, né,
os discípulos, no caso, que eram os mais próximos de Jesus, que estavam ali fazendo um supletivo com Jesus, Jesus ele foi o exemplo em tudo. E esse exemplo ele foi seguido pelos discípulos, apóstolos, depois. E esses apóstolos deram continuidade à verdade que Jesus pregou, os ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E é nessa verdade que nós, que eu e você, como igreja de Cristo, temos que nos pautar. Temos que seguir os passos. Temos que caminhar, pisar exatamente onde Jesus pisou. Nós, como cristãos, nós temos que viver a verdade. E essa verdade, ela tem que ser vivida e essa verdade, ela tem que ser expressada. Eu, ao falar, em minhas palavras, deve haver verdade. Então, o ensinamento que Jesus quer nos passar, quando ele diz assim, ó, não jurem, é que é o seguinte, ó, falem apenas a verdade. Não há necessidade de jurar, apenas a verdade é o suficiente. Apenas a palavra que sai da boca de vocês, sincera, correta, justa, verdadeira, essa palavra já é o suficiente. E nisso tudo, irmão, quando nós vivemos a verdade, quando nós falamos a verdade, quando nós vivemos justamente, Deus ele é glorificado. Deus ele é glorificado pelas nossas vidas. Então, por isso, temos que ter muito cuidado em relação àquilo que nós fazemos, àquilo que nós falamos, e entender que Jesus é a verdade e Ele é o nosso exemplo de vida, exemplo de fé, exemplo em tudo que nós temos que seguir. Os juramentos e o cristão, né? Sim, sim, não, não. Jesus, anteriormente, nós vimos que ele disse não jureis, e agora ele finaliza, seja a palavra de vocês, sim, sim, e não, não. E o que passar disso é maldição, em algumas versões, anátema. Não devemos recorrer a juramentos para receber credibilidade, né? Como eu falei anteriormente, você não tem que jurar para ninguém para você passar credibilidade àquele que ouve. A sua palavra, o seu modo de vida, a verdade no qual você vive, já é o suficiente para trazer credibilidade e segurança àquele que ouve. Lembrando que a verdade que nós vivemos é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é a verdade. Então, nós não precisamos recorrer a nenhum tipo de juramento, a nenhum tipo de voto, para passar a pessoa, ou até mesmo a Deus, segurança. Embora que Deus, ele só nos nossos corações, ele sabe quando a gente fala a verdade ou não. Mas ao próximo, a mim, a você, só o modo de viver, né, a gente já faz uma leitura da pessoa. Pelo modo de viver, pelo que ela já te passa uma segurança daquilo que ela diz. E quando uma pessoa é íntegra, uma pessoa é verdadeira, uma pessoa é leal, uma pessoa é justa, o que ela diz, você dá fé, você acredita, né? João capítulo 8, versículo 44, é exatamente ao contrário disso. João vai dizer, capítulo 8, versículo 44, João vai dizer assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, o antônimo de verdade é mentira. Se nós mentimos, nós somos, embora ser duro, filhos do diabo. Jesus censura aqui os fariseus por pregarem a mentira, por instalarem a mentira, mas às vezes a gente se torna fariseu também, né? Utiliza, manipula a verdade para criar inverdades, para criar mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a juramento, votos, né? Em relação ao nosso estilo de vida, aquilo que a gente fala talvez
não seja aquilo que a gente vive. E aí volto lá naquela questão da verdade, que Jesus é a verdade, e se ele é a verdade, nós temos que seguir o exemplo dele, ou seja, viver na verdade, viver a verdade em Cristo Jesus. Se eu não estou com Cristo, se eu estou com o mundo, quem de quem é o mundo? O mundo jaz do maligno. Então, como eu disse anteriormente, aqueles que estão no mundo, eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com Deus. Conhecem Deus por nome, mas não conhecem Deus por pessoa. Conhecem Cristo por nome, mas não conhecem Cristo por pessoa. Ou seja, eles não se relacionam com Cristo. Então, falar a mentira, usar de mentira, usar de falsidade, né, de perjúrio, tanto faz como tanto fez. Então, em nossas palavras, sejamos sempre sim, sim e não, não. O que passa disso, como eu falei, procedência maligna. E se está na procedência maligna, aí a gente cai em João, capítulo 8, versículo 44. Aqui é uma pergunta para nós, que a revista nos faz, que eu acredito que acho que nós deveríamos fazer todos os dias, né? Essa pergunta, ou sempre que possível. A pergunta é: você tem plena consciência de que a sua palavra é aceita com naturalidade? Ou percebe que quando fala às pessoas, elas ficam com o pé atrás? Será que quando nós falamos, a nossa palavra ela é aceita? Ou as nossas palavras, quando nós proferimos, quando nós falamos para alguém, se a pessoa fica, será que ele está falando? Será que ele vai cumprir? Será que é verdade? É uma pergunta que realmente a gente tem que se fazer. Será que estamos utilizando, você vai usar, quando você vê esse vídeo aí, acho que vai ter verdade, credibilidade, né? E palavra, que mais eu utilizei, mas é a base do texto, é o que a gente tem que viver. Então, assim, faça essa pergunta a você mesmo, assim como eu fiz para mim, né? Será que aquilo que você fala na sua casa, com a sua família, há credibilidade? Será que os seus familiares, eles levam fé naquilo que você diz? No seu trabalho, por exemplo, você é uma pessoa que tem credibilidade? Na sua igreja, na sua comunidade onde você está, na sua vizinhança? Será que as pessoas, quando olham para você, elas olham uma pessoa com credibilidade, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, reta, ou uma pessoa trambiqueira, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não cumpre com os acordos que são firmados, ou com a sua palavra, melhor dizer, né? Uma pessoa que é mal vista pela comunidade, pelas pessoas que estão em sua volta. Então é uma aplicação que realmente muito boa para você fazer, fazer uma introspecção, né? Fazer uma análise de você mesmo e entender se realmente você se encaixa no primeiro item da pergunta ou no segundo item da pergunta. Conclusão, estamos chegando aí no final da nossa lição. Tudo o que falamos deve ser verdadeiro e confiável, refletindo tão somente o sentido daquilo que se quer dizer. Para isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita, pois o caráter do cristão dispensa tal recurso. Foi o que nós falamos em toda a lição. Não é necessário você jurar para autenticar a sua palavra. Não precisa disso. O seu caráter fala por si, né? Você deve ser uma pessoa verdadeira, você deve refletir a verdade, você deve refletir às pessoas com fiabilidade e viver a vida tranquilamente, e que Deus será glorificado em todas essas práticas nossas, na nossa vida em geral, né? E aqui o último versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensemos naquilo que é verdadeiro, pensemos naquilo que é honesto, pensemos naquilo que é justo, pensemos naquilo que é puro, pensemos naquilo que é amável. E Jesus Cristo tem todas essas características, né? Jesus ele é verdadeiro, Jesus ele é honesto, Jesus ele é justo, Jesus ele é puro, Jesus ele é amável, Jesus ele carrega consigo todas as virtudes que também está no nosso DNA. Então, assim, se há algum louvor, pensa nisso, pensa em Jesus. Siga os passos de Jesus. Coloquemos Jesus como o principal da nossa vida, para que a gente possa, para que a influência de Jesus, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, vai produzir frutos em nós. Nós vamos produzir frutos, nós vamos viver a verdade, nós não precisaremos fazer promessas para caracterizar, para trazer uma segurança ao outro, não. Somente a verdade, somente a confiabilidade, somente o meu ser que eu expresso ao outro já é o suficiente. E aí a gente cai naquela perguntinha anterior que eu fiz, né? Aquilo que você fala traz confiança à pessoa ou a pessoa fica com o pé atrás? Bom, irmão, eu pensei muito sobre essa lição, carrego comigo essa lição. Vou até fazer aqui, pegar essa lição aqui, talvez um esboço para uma futura pregação, que eu achei muito interessante, muito legal mesmo. E eu espero que você tenha gostado da lição, assim como eu gostei. Talvez alguns tópicos que eu não passei, né, que eu não explorei na revista, e você que leu a revista, você, poxa, mas ele não falou sobre isso. O tempo ele é curto, né? Eu não posso me alongar muito no vídeo, porque para transformar esse vídeo, para levar para o YouTube, se ele ficar muito grande, fica muito difícil de mandar para a Vanessa. Então, assim, a gente tem que ter assim, um tempo limitado. Então, se você leu algum tópico em que eu não explorei, coloque no grupo do WhatsApp, pode falar à vontade, que eu coloquei aqui o que eu achei mais interessante, que eu achei que mais destacou para mim na lição, mas fique à vontade. Eu fiz um teste também de áudio, parece que tem um chiado, né? Logo no início da frase, já tentei de tudo aqui, mas não consegui. Peço perdão aos irmãos se esse chiado ficar muito alto. Eu consegui ouvir daqui no teste, né? Nos primeiros testes que eu fiz, que eu vou gravando de quadro em quadro, então para poder ver se realmente ficou legal ou não. Peço perdão aos irmãos, meu computador, não sei se é do computador, já troquei o fone, mas o chiado continuou. Queridos irmãos, foi muito bom estar com vocês nessa lição. Espero que nós venhamos nos encontrar na próxima lição. Que você tenha um final de semana abençoado, um domingo abençoado, uma semana abençoada, né? Que você aproveite bastante esse conteúdo da lição, que é muito edificante e vai edificar a sua vida assim como edificou a minha. Tá ok? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma aula mesmo distante, e que agradecer a Deus também pela semana que se passou e pela semana que virá. Tenha um bom domingo. Shalom.